Estamos iniciando mais um assunto aqui e olha, não sei pra você como tá sendo, pra mim tá pegando, mas eu vou te falar, hoje, nesse dia, algo muito profundo o Senhor vai falar com você. Vai ser um tema, gente, que vai mexer, vai despertar algo aqui. Então, olha, não deixem de anotar, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Porque vai mudar, algo vai acontecer hoje, tá? O assunto tá muito bom, tá forte aqui e principalmente é algo que Deus vai trazer como ensino, tá? E como eu disse, quando a gente aprende algo, ninguém rouba de nós, tá? Vamos lá, vamos começar então? Nós vamos falar sobre dependência é proteção. Quem se lembra da história de Davi com a Batseba? Então, a gente vai pegar isso como texto base, tá? Tá lá em 2 Samuel 11. Eu não vou ler aqui o texto porque é um pouco longo, mas nós vamos pegar algumas coisas ali, o que esse texto traz de ensino aqui para esse tema do mês de fevereiro, Batalha na Mente e Emoções sob Controle. Então, primeira coisa, há decisões que parecem pequenas, mas mudam destinos. Quantas vezes você já deve ter passado por isso? Tomou uma decisão que parecia ser tão, bobinha, né? Mas mudou tanta coisa, não é verdade? Então vamos lá, ó. O texto em 2 Samuel 11, ele já começa dizendo que era tempo em que os reis iam para a guerra. Era normal, era primavera, então era normal acontecer isso. Mas Davi ficou em casa, né? Ele não estava, por exemplo, onde deveria estar, porque o papel do Davi sempre ele saía com a sua tropa, né, com seus soldados, né? Então, não foi uma queda repentina, né? Foi uma ausência silenciosa que começou a acontecer aí. Então, quando deixamos de ocupar o lugar de responsabilidade, abrimos espaço para distrações perigosas. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o mesmo que enfrentou gigantes, matou o urso, matou o leão, né? Agora estava lá no terraço, olhando o que não deveria olhar. A cobiça, gente, começou a entrar ali no coração dele, né? Então, com um olhar desgovernado, ele não conseguia parar de olhar aquela cena do terraço, né? E o que não é interrompido no olhar, cresce no coração, acessa o coração. Então, Davi, por exemplo, ele não consultou o Senhor se deveria ficar em casa ou ir à guerra. Gente, sempre Davi fazia isso. Ele sempre perguntava, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E sempre deu certo. Mas aquele dia que ele não perguntou, uma coisa simples que ele sempre fez, ele mudou, no caso, né? Olha a confusão que deu. Então, ele simplesmente decidiu não ir à guerra. Ele não buscou direção, ele não buscou freio. Então, uma decisão tomada sem Deus pode sim nos levar a lugares que nunca imaginaríamos visitar um dia. O pecado, ele nunca vem sozinho. Ele cria estratégias para se proteger. Tá? Então, por exemplo, quando a Batseba ela engravidou, o Davi tentou encobrir o próprio erro. E aqui nós vemos algo ainda mais forte e profundo, né? Ele escreve uma carta para que Urias fosse colocado na linha de frente na batalha. Sabe para quê? Para morrer. E o mais doloroso, gente, eu falo que foi muito cruel. O próprio Urias levou a carta da sua sentença de morte nas mãos. Você imagina ele voltando para a guerra com aquela carta, entregou lá, achando que estava fazendo um grande favor para o rei. E ele, quando entrega para Joabe, né? Joabe lê aquilo, olhou, teve que fazer aquela cara de paisagem, né? Mas ele estava levando a própria sentença de morte. Foi muito cruel. Então imagina que contraste, né? Então Davi, que deveria proteger, ele planeja.
Urias, que poderia desconfiar, permanece fiel. Urias era íntegro. Ele se recusou, gente, a ir para casa depois de várias tentativas de Davi para fazer com que ele se deitasse com a esposa e pudesse dizer que aquele filho seria de Urias. Mesmo assim, Urias, ele se manteve fiel, né? Ele não quis ir para casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Ele honrou, por exemplo, princípios, mesmo sem saber que estava sendo traído. E é aqui, gente, que a história grita algo poderoso. Às vezes, Deus, ele permite que a fidelidade de alguém revele a nossa própria falha. Tá? A postura de Urias expôs o que estava no coração de Davi. A lealdade daquele soldado mostrou o quanto o rei havia se afastado da essência. Então Davi ele caiu porque ele estava distante do campo de batalha, fisicamente, né? Era para ele estar ali guerreando com seus soldados. Mas também ele tropeçou porque ele estava distante do que era a dependência do próprio Deus. Então, quantas vezes nossos tropeços começam quando deixamos de perguntar? Uma simples pergunta: Senhor, devo ir? Senhor, é aqui que eu preciso estar? O pecado de Davi nos ensina algumas coisas. A primeira delas é a omissão também é o quê? Uma decisão. A cobiça começa no olhar, mas se consolida na ausência de vigilância. O pecado encoberto exige mais pecado para ser sustentado. A fidelidade de outros pode confrontar a nossa infidelidade. Mas a história de Davi não termina na queda, gente. Mais à frente, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrepende. O coração que havia se desviado volta a se quebrantar novamente. Deus, ele não ignora pecado, mas também ele não despreza um coração arrependido. Então talvez hoje o Espírito Santo ele esteja nos chamando de volta ao campo de batalha. Sabe onde você não deveria ter deixado o seu posto? Ele está talvez nos chamando de volta à vigilância, de volta à dependência, de volta ao lugar da oração. Quando deixamos de guerrear no Espírito, começamos a guerrear contra nós mesmos. Então, que a fidelidade de Urias nos ensine essa integridade. Que a queda de Davi também nos ensine que uma vigilância real necessária. E que o arrependimento de Davi também nos ensine que sempre é possível voltar. Então, antes de olhar, ore. Antes de decidir, consulte. Antes de agir, se submeta. Tá? O lugar certo com Deus sempre será mais seguro do que qualquer terraço confortável, gente. Tá? Não fique longe da direção do Senhor. Porque muitas vezes terraço pode ser agradável, confortável, ter uma abundância de coisas ali. Mas continua longe da direção do Senhor. Então Davi e Saul, gente, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Eles viveram o mesmo ataque, a mesma guerra, né? A mesma necessidade de dependência, mas cada um teve uma posição diferente. Isso a gente encontra lá em 1 Samuel 15 e 2 Samuel 11. Então existe um padrão nas quedas espirituais, é aqui que a gente vai aprender muitas coisas, tá? Saul caiu quando ele deixou de depender da voz de Deus. Davi começou a cair quando deixou de depender da direção de Deus. Perceba uma coisa, o ataque, ele não começou na guerra visível, começou na independência invisível. Então Saul, ele foi levantado por Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus também. Mas em determinado momento, ele começou a agir baseado na pressão do povo, o que o povo queria, né? Então, no medo de perder aquela posição, né, e na necessidade de manter a aparência, ele começou a atender às necessidades do povo. Então, ele ofereceu, por exemplo, lembra, o sacrifício sem esperar Samuel. Ele poupou o que Deus mandou destruir. Era para ter matado todo mundo, inclusive o rei, mas ele trouxe o rei junto para dentro do acampamento, né? Então ele governou sem consultar, ele fazia exatamente o que falavam para ele, né? Os conselheiros, ele tinha vários conselheiros, mas não tinha
não ouvia o conselho de verdade, que era de Deus, né? Então o trono continuava lá, ele mantinha a coroa na cabeça, mas a dependência tinha ido embora já fazia um tempo. Agora vamos olhar para Davi. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, vencedor de gigantes, adorador, guerreiro. Mas lá em 2 Samuel 11, o texto diz que era o tempo em que os reis saíam à guerra, mas Davi ficou. Quando Saul ele deixou de esperar, ele caiu. Quando Davi deixou de ir, ele tropeçou. Então o mesmo espírito, olha só, que atacou Saul, o da autossuficiência, começou a rondar Davi também. Então Saul pensou, eu resolvo. Davi agiu como se dissesse, eu administro. E é aqui, gente, que começa a batalha espiritual, que fala que é a mais perigosa. Quando você tem ainda tem uma posição, mas começa a perder o quê? A dependência. Então, quanto maior a posição, maior o nível de guerra. Reis não enfrentam apenas inimigos externos, eles enfrentam uma guerra interna também. Então, Saul perdeu o reino porque ele parou de tremer diante da voz de Deus. Davi quase perdeu a essência porque relaxou na vigilância. O ataque era o mesmo, afastar o coração da dependência. Então, o inimigo, ele não precisa tirar você da sua posição, tá? Ele só precisa tirar Deus do centro da sua decisão. Então, Saul, ele foi rejeitado porque escolheu agradar homens. Davi caiu porque escolheu satisfazer um desejo momentâneo. Ambos começaram com uma pequena desconexão de Deus. E toda essa desconexão espiritual cria o quê? Uma vulnerabilidade. Então, nossas posições revelam o nível da batalha que enfrentamos. Por exemplo, se você é líder, mãe, pai, empreendedor, ministro, intercessor, há uma guerra proporcional à sua influência. Tá? Então, não é sobre status aqui, gente, é sobre responsabilidade espiritual. Então, Saul não percebeu que estava sendo testado na obediência, Davi não percebeu que estava sendo testado na vigilância. Então, o mesmo ataque e independência, a mesma estratégia, distração, o mesmo alvo, o coração. Entende, gente? Olha só. Então, mas há uma diferença poderosa aqui. O Saul, quando foi advertido, o que aconteceu? Endureceu o coração. Davi, quando foi confrontado, ele se quebrou. Então, a dependência que foi perdida no início foi restaurado que no arrependimento. Isso nos ensina algo muito profundo na batalha espiritual. Não é a posição que nos sustenta, é a presença. Tá? Você pode ter uma unção e ainda assim cair se não houver que uma dependência diária. A gente vê isso acontecendo muito. Né? Pessoas, às vezes, ministros, pastores, enfim, que estão caindo. Mas por quê? Baixaram a guarda, né? Essa dependência já não se tornou a totalidade da vida deles. Houve distração, enfim. Você pode ter autoridade e ainda assim tropeçar se não houver submissão constante. Por isso precisamos vigiar. Pergunte antes de agir, ore antes de decidir, esperar antes de avançar. Então, porque o mesmo ataque que derrubou Saul pode tentar sim nos alcançar. O mesmo descuido que levou Davi ao terraço pode também nos levar a decisões perigosas. Por que não? E a maior proteção contra essas quedas não é a força, tá? É dependência. Então, que nunca, jamais nos acostumemos com a posição. Que nunca nos sintamos grandes demais para consultar a Deus. Que nunca nos tornemos experientes demais para depender. Porque quem governa sem Deus, governa pouco tempo. Mas quem depende dele, permanece. Gente, que assunto. E se a gente começar a falar, a gente vai muito longe, porque, por exemplo, a gente pega o caminho de volta, né? Saul achou que para ele não tinha mais jeito, ele endureceu o coração. Mas tinha volta, se houvesse um arrependimento. Né? Essa compreensão, falar, pô, Senhor, eu errei, me arrependo, eu pequei contra ti. Tinha volta.
Para Caim, lembra a história de Caim e Abel? Se Caim não tivesse endurecido o coração, tinha volta também. Lógico que tinha consequência do pecado, mas tinha volta. Pegar Judas não precisava ter se matado, né, cometido suicídio. Tinha volta para ele também. Mas muitas vezes a gente brinca com o pecado, cai na armadilha do inimigo, peca, e só que a gente não sabe lidar com as consequências do pecado. E muitas vezes a gente acaba se afastando de Deus, né? Então vamos pegar isso daqui como um ensino profundo para nós hoje. Tá? Senta, respira. Eu falo para você, quando eu estava montando isso aqui para hoje, mexeu demais comigo, né? Eu falei agora, eu gravei esse vídeo, mexeu de novo. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais coisa aqui para esse assunto, né? Então vou me colocar à disposição dele, deixar ele falar, porque é um assunto muito profundo. Então, ó, compartilha aí, não fica só para você não, tá? Me ajuda a compartilhar, se inscreva no canal para que mais pessoas sejam abençoadas. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Tá? Me ajuda a compartilhar, se inscreva no canal para que mais pessoas sejam abençoadas. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau!